Vamos lá, vamos para a palavra. So let's start with the word. Que mês que nós estamos? What month are we in? Então a gente não poderia deixar de falar sobre o nascimento do Senhor Jesus. So we couldn't not talk about the birth of our Lord Jesus. O maior marco da história The biggest mark in history é o nascimento de Jesus. is the birth of Christ. Não importa se você é crente ou não. It doesn't matter if you're Christian or not. Porque o nascimento de Jesus marca o ano Because the birth of Jesus is year 1. one. Nós estamos em 2022 We're in depois 2022 de Cristo. after Jesus. É assim que a gente conta. That's how we count Não it. existe tal coisa. Eu não acredito em Jesus, então eu estou em 4.122. Estou voltando em Abraão. It doesn't exist if you're like, oh, I don't believe in Jesus, so I'm in year 4.122. 4,122. Existe isso? Does that exist? Não. No. Então mesmo quem não acredita em Jesus So even if you don't believe in Jesus, tem que falar you have que to o say nascimento dele that his birth marcou o início de algo muito novo. marked the beginning of something really new. Mas para nós que cremos, But for us who believe, é literalmente it's literally o início de um novo tempo, the start of a new time, um novo começo, a new beginning, uma vida nova. a new life. E como num jogo de palavras, And in this trick of words, novo começo sempre significa boa notícia. a new beginning always means good news, Gospel, the gospel. evangelho. Você sabia que evangelho, gospel, significa boas novas? Did you know that the gospel means good news? Todas as vezes que você escuta um novo começo, isso te traz esperança, Every time you hear a new beginning, that brings you hope. right? Certo? Ou não? Or not? Você concorda comigo ou não? Do you agree with me or not? Novos começos te dá esperança, New beginnings give you hope, expectativa. expectations. Gente, até no colégio, na escola, quando você abria um caderno novo, não era bom? Even at school, when you open a new book, Lembra isn't quando it você nice? estava na escola que acabava um caderno velho, ia cair nas páginas? No meu tempo não podia nem ter espiral, tinha que ser aqueles grampos no meio, ia caindo tudo. You know when you had a notebook and then you got a brand new one? In my time, we couldn't have the spiral notebooks. It was the, what is that called? I don't know. Composition. Yeah. Vai arrancando. You would rip E se alguém pages aqui estiver sendo levado a pensar? and wait, Se alguém aqui estiver sendo levado a pensar, if someone would have thought todo ano é a mesma coisa. every year is the same thing. Chega dezembro, December comes, festa de Natal, todo mundo fica feliz Christmas party, everyone's happy, e nada muda. and nothing changes. Mentira. A lie. Esse ano This year vai ser is diferente. going to be different. Esse ano This year, as coisas vão mudar. things are going to change. A palavra diz em Abacuque 2:20. The word of God says in Habakkuk O 2:20, Senhor está no seu sublime trono. Cala-te diante dele toda a terra. the Lord is on his throne. Cala-te diante dele toda a terra. Isso é mentira, que nada vai mudar. It's a lie that nothing's going to change. Amém? Amen? O nascimento de Jesus não é um marco na história, porque eu estou falando. The birth of Christ is not a mark in history just because I said it. Eu estou simplesmente afirmando um fato. I'm only affirming the fact. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver que ela é dividida em duas partes, certo ou errado? If you open your Bible here, you'll see that it's divided into two parts. E a segunda parte chama And the second part is Novo New Testamento. Testament. Porque tem algo novo Because there's something new para acontecer. to happen. E o novo And the new que começa a ser contado no Novo Testamento, that starts being told in the New Testament, não por acaso, not just because, não por acidente, not by accident. começa Mateus 1:1. It starts in Matthew 1:1. Natan, por favor, Mateus 1:1. Matthew 1:1. E eu quero lembrar, não precisa pôr, Natan pode pôr Mateus 1, que 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Bíblia
é inspirada por Deus. And I just wanted to remind you that in 2 Timothy 3:16 it says the whole Bible is inspired by God. E que tudo que está na Bíblia é para o nosso aprendizado. And that everything that's in the Bible is for our Então presta learning. atenção que tudo que está na Bíblia e que não está na Bíblia é de propósito. Tudo que está e tudo que não está. Everything that is in the Bible and everything that isn't in the Bible is on purpose. Então vamos ver como que Deus escolheu começar o novo, a história do novo começo. So let's see how God chose to start the New Testament. Lembrando que vai estar em inglês lá e eu vou falar só em português. It's going to be in English up here and you can read She's it not and she's gonna going read to it. speak Yeah. in Portuguese. Nicole não vai ler lá. If you If you just read it in English, speak English, you just read read it over that, here. please. Registro, Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. 2. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Pausa dramática. Dramatic pause. Vocês pulam essa parte, não pula? You guys skip this part, don't you? Não? I do. Ok, thank you. Me lembra de dar um gift card para aquela He gets pessoa a gift card because he's honesta being ali, ó. honest. Agora, né, Arthur? Yeah, Arthur. Agora o Arthur levantou a mão. Vocês pulam essa parte. I Também já skip this part. pulei. I have also skipped. Mas sabe o que eu queria chamar a atenção? But you know what I wanted to call attention to? Geralmente, Usually, Ney, Nathan, uma história começa the story starts com a apresentação de um lugar. Estava eu andando né? with showing the place. I was there at this de place dia, em in janeiro. the morning in January. Não é assim que uma história começa? Às vezes dando um lugar, Isn't that how the story starts? um With a setting, tempo. a time. Mas como é interessante que Deus escolhe But look how começar But look how interesting it is that God chooses to start com pessoas. with people. Ele começa a contar a história do maior evento da Terra. He starts to tell the story of the biggest event Não in history. destacando um lugar, He's not telling the place, um tempo, The apesar time de period. sabermos aonde é e quando foi, even though we should know where it is and where it was. mas ele usa pessoas. But he says people Porque pessoas têm because histórias. people have stories. Jesus, filho de Davi, Davi tem uma história. Jesus, son of David has a story. Filho de Abraão, Abraão tem uma história. Son of Abraham has a story. Pai de Isaac, Isaac tem uma história. Father of Isaac has a story. Pai de Jacó, e Jacó tem uma história. Vocês entenderam? Father of Jacob has a story. You got the point. E toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem sempre que procurar pelo contexto. And every time we read the Bible, we need to look for the context. Tipo, qual que é o contexto? Porque texto fora de contexto vira pretexto. We have to look for the context because the text without the context turns into a pretext. Yeah, Yeah. I don't know. You are the one doing English. Sorry. Pretexto, né? It's an Pretext. excuse. Doesn't... Yeah, pretext. Não soa tão bem em inglês, mas isso Yeah, é verdade. You got it. Então a gente tem que ver, quando a gente lê a Bíblia, o contexto daquele texto, o que está acontecendo, So when we read the Bible, we need to see the context of that message. para of that quem que text. quem que é a audiência original, quando aquele texto estava sendo escrito, para quem que era, com quem que eles estavam falando, qual que é a The cultura. original audience back in the day, what the culture was, who those people were that Jesus was speaking Mas to. também e principalmente, talvez, But especially, toda vez que você lê um texto da Bíblia, você fala: o que isso me fala sobre Deus? every time you read the Bible, you should see what does this tell me about God? O que isso me fala da condição humana, do mundo? What does this tell me about the world, about humans? O que isso me conta do povo de Deus? What does this tell me about the people of God? O que isso me diz sobre o relacionamento do povo de Deus
com Deus. What does this tell me about the relationship of the people of God and God? Tudo isso enquanto a gente presta atenção no que está sendo dito e no que não está sendo dito. Igual a gente fez agora, está falando de pessoas e não de lugares ou tempo. All of this while we're paying attention to what's being said and what isn't being said. Just like we were reading here, it's talking about people and not about the setting. E sabe o que eu acho lindo? You know what I think is Como que beautiful? Deus escolheu, Ele decidiu How God chose colocar pessoas naturais como eu e você. to put people, natural people like me and you, Seres humanos ordinários, não extraordinários. Pessoas normais. ordinary humans like me and you, not extraordinary, just normal people. Como coluna do plano de salvação. Put them as a spine for the plan of salvation. Sabe por quê? You know why? Porque Ele é que tem o controle de Because tudo. He's the one who has control of everything. E isso tira um fardo And that takes a weight de nós. off of our shoulders. Davi, David, Abraão, Abraham, Isaac, Isaac, Jacó. Jacob. O plano de Deus nunca esteve nas mãos desses homens. The plan of God was never in the hands of these men. Ele é o responsável para que o plano dele se cumpra na terra, na sua vida e na minha. He is the one responsible for His plan being fulfilled in my life and in your life. Jeremias 1:12 Jeremiah 1:12 fala: eu cuido says, I take care of para que a minha palavra se so cumpra. that my word will be fulfilled. Vocês estão entendendo isso? Are you understanding that? As nossas falhas, Our failures, os nossos problemas our problems não impedem Deus de realizar o que Ele tem que fazer. don't keep God from doing what He needs to do. Fica tranquilo. Chill out. Nós temos uma missão. We have a mission. Sim, Yes, we have a mission. nós temos uma missão importante. We have an important mission. Nós queremos fazer parte do que Deus está fazendo na terra, We amém? want to be a part of what God's doing here on earth. E isso é Amen? um privilégio, And that's a privilege. não é um fardo. It's not a weight. Vocês estão entendendo a diferença? Are you understanding the difference? É o Espírito Santo It's the Holy Spirit que cuida that takes care of para que a gente faça o que tem que ser feito. so that we can do what needs to be done. Como? How? Ele nos convence dos nossos pecados para que a gente deixe He eles. convinces us of our sins so that we let them go. Ele sara as nossas feridas para que a gente não fique aí ferindo os He outros. heals our pain so that we don't hurt others. A gente pode contar com o Espírito We Santo. can count on the Holy Spirit. E através de nós, And through us, homens e mulheres normais, normal men and women, que Deus age na terra. that God works. E isso, para mim And that for me, e para você, eu creio, and for you, I believe, é uma honra e um is privilégio. an Amém? honor and a privilege. Amen? Quando lemos em Mateus, When we read in Matthew, Jesus, filho de Davi, Jesus. filho de Abraão, Jesus, the son of David, the son of Abraham, ou pai de, or father of, não significa que é filho direto. it doesn't mean that it's a direct father. A palavra em hebraico The word in Hebrew significa descendente, quer dizer veio de. means descendant of, Como é que- or comes from. Como é que chama sua avó? Teresa. É como se falasse assim, Nicole, filha de Teresa. It's as if I'm saying Nicole, the daughter of Teresa. Mesmo sabendo que a mãe dela é a Joelma. Even though I know that her mom is Joelma. É como se chamasse Benício e Cristiano, que são os meus filhos, e do Vinícius, de filhos do Tarcísio e da Dulce, que são os meus avós. It's like saying Benny and Chris, Por isso que my children, the son and daughter of the grand, yeah. the kids of Vocês her entenderam? grandparents. You get the point. Eu só preciso que vocês entendam isso, porque várias vezes na Bíblia fala assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é filho de Davi, você vem de Davi, descendente de Davi. I just want you to understand, because sometimes in the Bible it says Jesus, the son of David. It Mas just foram- means descendant of. It Mas comes foram from David. 28 gerações. There was 28 generations in between them. Gênesis 3:15, isso era uma linguagem comum da época. Gênesis 3:15, Genesis 3:15, it was a common language back in the day. que os teólogos falam que é o primeiro evangelho, o primeiro gospel. It says the first gospel.
A primeira vez que Jesus é citado na Bíblia é Gênesis 3:15. In Genesis 3:15 is when Jesus is Quando- spoken about the first time in the Bible. Quando Deus fala, né, que o seu descendente esmagará a cabeça da serpente, When it says that your Pra offspring Eva. or descendant will crush the head of the serpent. crush the serpent with his heel. Porque ele está falando que é Jesus. Ele está falando de Caim nem de Abel. Because he's talking about Jesus, not Cain and Abel. Está no singular. É o descendente. É um homem específico que virá. In the singular, a descendant. E ali a promessa messiânica é feita. And that's where the prophecy of the Messiah is. Todo mundo escuta às vezes, né? Mas o que é isso? Será, né? Estou aqui na igreja, mas eu escuto esse tal de promessa messiânica. I'm at church and I hear this kind of É isso. prophecy of the Messiah. É a promessa que Deus deu de que o Messias ia vir. Alguém que ia salvar a humanidade ia vir. It's the promise that God made that a Messiah would come, someone who would save the people would come. Porque toda a Bíblia é sobre Because the whole Bible is about Jesus. Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para The Jesus. whole Old Testament points to Jesus. que Jesus viria. Então, Gênesis 2, 5 e 6 So Genesis 2, 5, and 6 mostra essa genealogia sendo desenvolvida. shows this genealogy being brought out. Mostra o desenvolvimento dessa promessa messiânica. Shows this prophecy of the Messiah being developed. E a cada genealogia nova apresentada na Bíblia, And every new genealogy presented in the Bible, Deus mostra um novo plano, nova parte de um plano. God shows a new part of his plan. Na minha vida e na sua não é diferente. In my life and your life is different. Não é Oh, it's diferente. not different. Sorry. Por quê? Why? Porque um dia, Because one day, eu e você me and you, fomos colocados we were put in nessa genealogia. this genealogy. Porque um dia, Because one day, eu e você, me and you, nós não éramos filhos de Deus. we weren't children of God. Você sabe que todos são criaturas. You know that all are creatures, Mas nós recebemos o poder de ser chamados filhos but we earn the right to be called children quando nós aceitamos Jesus como nosso Deus, When we como ex- nosso Senhor. when we accept Jesus as our Lord and Savior. É aí que nós nos tornamos filhos. That's when we turn children of God. A palavra de Deus diz em Efésios, Natan, 1:5, The Word of God says in Ephesians 1:5 que fomos adotados como filhos. that we were adopted as children. Então a genealogia de Jesus, So the genealogy of Jesus, nós fomos incluídos nela. we were included in that genealogy. Quando nós nascemos de novo, When we were born again, não da carne, not by our flesh, não do sangue, not by our blood, mas do Espírito. by the Spirit. João 3,6, não precisa pôr, mas João In 3,6. John 3:6, Talvez você como eu, como Raabe, maybe you and me, like Habi, como Ruth, like Ruth, não fazia parte do povo de Deus, elas não eram judias. we weren't a part of the people of God. They weren't Jewish. Mas porque Ele nos amou primeiro, But because He loved us first, nós recebemos we receive adoção. adoption. E podemos dizer, Abba, Pai. And we can say, Abba, Father. Que lindo que é isso! How beautiful is that? E nós nos convertemos e entramos nessa And we genealogia convert and we enter in this genealogy para gerar to, outras pessoas para essa genealogia. to birth Sim, Birth mas other- não da carne, other people into this genealogy, but not by flesh, do Espírito. by the Spirit, Como? Com o How? nosso testemunho, with our testimony, com nossas boas obras. with our good work. Cada pessoa que se converte, quem que já batizou? Who here is baptized? Todos vocês que levantaram as mãos, que já passaram pelas All águas, of you who have raised your hands have gone through the que water. são chamados filhos de that are Deus. called children of God. Agora vocês têm como missão Now you have a mission. gerar outros filhos Birth other children. para continuar essa To genealogia. continue this genealogy. E não é filho natural, mas é filho do Espírito, And it's not natural children, it's children in the Spirit. pregando o Evangelho Preach the gospel. quando necessário, When necessary, usando palavras. use your words. Porque pregar o Evangelho, gente, altar é 20%. Because preaching the gospel to speak is only 20%. Wait.
aqui em cima Oh, preaching up here is only 20% do que a gente faz. of what we do. Talvez nem isso, né, pastora Glaucia? Maybe not even that. Talvez menos que 20%, Maybe né? even less than 20%. Eu penso que menos ainda. Então, eu e você, que já é filho de Deus, que já chama Abba, Pai, So me and you, who are already children of God, who nós already call somos him Abba instrumentos Father, de salvação na terra we are instruments of salvation here para on que earth, outras pessoas se tornem filhos. so that other people can turn into Que kings. responsabilidade! What a responsibility. Mas o Espírito Santo But the Holy Spirit é que nos ajuda. is who helps us. Então, em Gênesis 2, So in Genesis 2, a gente vê o início dessa genealogia. we see the beginning of this genealogy. Tá bom? Quando começa ali o povo de Deus. When the people of God start. E eu vou entrar nesse assunto não, mas deixa pra lá. Ruth Ruth 4:18, 4:18. somente em Ruth 4:18, alguns livros depois, Only in Ruth 4:18, que a couple books gente vai afterwards, ver essa genealogia that we're going to see this genealogy de volta, come back, indo então até Davi. going towards David. E é aqui, And here, em Ruth 4:18, in Ruth 4:18, que Mateus 1:1, por favor, Natan, and Matthew 1:1 decide começar actually started a história do novo começo. the story of the new beginning. Mateus volta em Ruth 4:18 Matthew goes back to Ruth 4:18 para iniciar to start a nova história, the new story, a contar a nova história. to tell the new story. E isso é tão interessante porque o livro de Ruth, It's so interesting because the book of Ruth, ele é justamente it's exactly sobre novos começos. about new beginnings. Todo o livro de Ruth Every book in Ruth é sobre novos is começos. about new beginnings. Do vazio From the empty à plenitude. to fullness. From emptiness to fullness. E é isso, a gente vai fazer uma minissérie And here we're going to do a little series para mostrar o paralelo perfeito to show the perfect parallel de Ruth of Ruth e o nascimento de Jesus. and the birth of Jesus. Porque na Bíblia, gente, não há controvérsia. Because in the Bible there's no controversy. Eu sempre falo, é impossível I always say it's impossible a Bíblia ter sido inventada. the Bible just being invented. E qualquer pessoa que falar para você, desafia ela a ler. And any person who tells you that, challenge them to read it. Fala, lê a Bíblia. Say, read the Bible, Depois a gente conversa. then we can talk. Porque, gente, é impossível Because it's impossible que um livro that one book escrito written com mais de 1000 anos de diferença entre o primeiro e o último livro, with more than 1,000 years of difference between the first book and the last book, mais de 35 autores more than 35 authors que viveram em tempos that diferentes, lived in different times, não se conheceram, they didn't know each other, nenhum deles not one of them conhecia a história inteira, knew everyone else, escrever algo que faz sentido do início to write something that makes sense ao from the fim. beginning to the end. Impossível It's impossible. a Bíblia ter sido inventada. The Bible being invented. Amém? Amen? O livro de Ruth, quem que já leu o livro de Ruth? Who has read the book of Ruth? Se não leu, gente, amém, é uma oportunidade para você ler. If you haven't read it, then amen, it's an opportunity for you to read it. O livro de Ruth é curto, ele tem 4 capítulos só. The book of Ruth is short, it only has 4 chapters. E Ruth acontece, And Ruth happens, olha que interessante. Põe para mim, por favor, Natan, Ruth. Ruth 1. Ruth 1:1. Ah lá, lembra aqui que eu falei? remember what I said? Começa como? Com uma data. How does it start? With a date. No tempo de The juízes, time of the judges. havia fome na There was a terra. famine in the land. É assim que geralmente That's começa. usually how a story starts. Pode deixar aí. Mas eu vou resumir bem para você. I'm going to do resume. A história de Ruth é assim.
This is how the story of Ruth goes. É a história de uma família. It's a story about a family. Tinha um homem, There was a man chamava who Elimeleque. was called Elimelech. Ele tinha uma esposa He had a wife que chamava Noemi. that was called Naomi. E eles tinham 2 filhos, And they had 2 kids, Malom e Quilion. Mahlon and Kilion. Os nomes são muito difíceis. Mas enfim, tinha essa família. There was this family. Eles eram judeus. They were Jewish. Eles moravam em They Belém. lived in Bethlehem. Que Belém? Belém mesmo. Bethlehem. Belém de Davi. Belém de Bethlehem. Jesus. Belém. Jesus, Bethlehem. Belém mesmo. Eles moravam lá em Belém. They lived in Bethlehem. De boa. They were all good. Nem tão de boa. Not that good. Porque teve fome na terra. Because there was a E famine. toda vez, vocês já sabem, toda vez que a gente vê fome na terra, significa... And every time we see a famine in the land, it means Stephanie sabe porque ela falou disso esses dias aqui em Stephanie cima. knows because she's talked about it here. Seca. Dry. Toda vez que a gente vê fome na Bíblia, é seca, não chovia. Every time we see famine in the land, that means that it's dry. There was no rain. Então eles estavam lá, essa família, marido, esposa, 2 filhos, morando em Belém. Eles eram judeus, povo de Deus. So there was this family. They were Jewish. It was a mom, a dad, and their 2 sons, and they lived in Bethlehem Fome. with Famine. famine. Hungry. Famine. Não tinha comida, não tinha, was no não food. chovia, não crescia nada, no There was crops. no rain. There was no crops. Nothing would grow. Então, eles tinham que sair de Belém, mas é tão interessante que Belém significa casa do pão. So they had to leave Bethlehem, and it's funny because Bethlehem actually means the house of bread, Mas não tinha bread. but there was no bread. E aí eles tiveram que sair de Belém. And they had to leave Bethlehem. Falou, vambora. They said, let's go. Tem comida aqui, partiu. There's no food here, let's go. E eles decidem ir And they decide to go para Moabe, to Moab, para a terra de Moabe. the land of Moab. Só que sabe o que isso é interessante? You know why that's interesting? Porque o povo de Moabe era inimigo de Deus. Because the people of Moab were enemies of God. Foi lá que Ló teve aquela tragédia com as filhas. That's where Lot had his tragedy with É um his dos daughter. textos, na minha opinião, Marcela, um dos textos mais difíceis de ler da Bíblia, pastora Glaucia, é aquele de Ló e das filhas. Se você não sabe, vai lá e pesquisa. In my opinion, the hardest book to read or Vai the hardest story pesquisar. to read is the story of Lot and his daughters. Foi em Moabe que aquela tragédia It aconteceu. was in Moab where that happened. Foi o povo de Moabe que, quando os judeus estavam saindo do exército do Egito, fugindo, falaram, por aqui vocês não passam, não. It's the people of Moab that when the Israelites were leaving Egypt, they said, no, you can't go through here. Eles eram inimigos, mas por algum motivo Elimeleque fala, nós vamos para Moabe. They were the enemies of God, but for some reason Elimelech was like, we're going to go to Moab. Mas Deus But God tem tudo has everything no controle. in his control. Gente, nunca julgue Never judge o que alguém está fazendo. what someone is doing Porque você não sabe because you don't know o propósito de Deus. the purpose that God has. Sabe quando você escuta assim? You know when you hear Fulano her, veio lá do Brasil, they came all the way from Brazil, sem ser de avião. not being on a plane. Não julga. Don't judge. Você não sabe You don't know por onde aquele crente vai passar. where that Christian is going to Você não sabe se aquele crente vai vir pregando o evangelho de lá até aqui. You don't know if that Christian is preaching from there all the way to here. Não julgue. Don't judge. Amém? Amen? Gente, Deus está tudo dominado. Não Cara. tem nada fora do controle dele. God has everything under control. There is nothing that is out of his control. Natan, Ruth 1:3. Ruth 1. E aí vai falar que quando eles chegaram em Moabe, When they get to Moab, meu Deus, o marido de Noemi morre, ela vira viúva. oh my goodness, Naomi turns into a widow. Her No husband dies. verso 1:4, In 1:4, os filhos se casam com mulheres moabitas, porque eles estão morando lá. her sons married women who are Moabites. Orfa e Ruth era o nome delas. Orpah and Ruth were their names. Elas não são judias, They're not Jewish. elas não são da mesma cultura, They're not of the same culture. elas não têm a mesma língua, não têm a mesma They religião. don't speak the same language. They are not the same religion. Como se não bastasse,
ter que deixar sua casa, As if it's not enough, they had to leave their house, passar fome, go through a famine, ser imigrante. be an immigrant. Gente, ser imigrante não é fácil. Being an immigrant is not easy. Perder o marido, Lost her husband, viver no meio de um povo que não tem a mesma cultura. live in the midst of people who are not the same Em culture. 1:5 fala In que os 1:5 it dois filhos morreram. That both her sons died. Gente, mulher de Deus também sofre. Women of God also go through troubles. Não ache você que porque você é crente, Don't think that just because you're a você Christian não vai sofrer. that you're not going to suffer. A palavra de Deus não fala, você não vai passar pelos fogos, você não vai passar pela água. Fala. The word of God doesn't say you're not going to go through fire, you're not going to go through the water. Does it say that? Fala o quê? What does it say? Quando passares pelo fogo, eu estarei com você. Quando passares pela água, não vai afogar. Amém? It says, when you go through the fire, I will go with you. And when you're drowning, I'll grab you. Ele vai estar com a gente. He's going to be with you. Quando? Quando é uma garantia de que vai acontecer. When? There's no guarantee. Ela when it's perdeu o gonna happen. marido. She lost her husband. Virou viúva. She became a widow. Você sabia que quando você perde o marido, você vira viúva. Quando você perde o pai, você vira órfã. Mas não tem palavra para descrever o que é perder um filho? Did you know that when you lose your husband, you're a widow, and when you lose your parent, you're an orphan, but there's no word to describe what it's when you lose your kid? Yeah. Imagina a dor. Imagine the pain. Os dois de uma vez. Pum! Both her kids. Boom. Tá tudo isso lá no livro de Ruth, que vocês vão ler hoje à This noite. is all in the book of Ruth. No 5, já falei. Deus não perdeu o controle. God still has not lost control. E Deus não é definido pelas nossas And circunstâncias. God is also not defined by our circumstances. Fica comigo que a gente vai ver o que Deus faz aqui. We're going to see what God does here. Em 1:6, In 1:6, a Noemi, já sem marido, já sem os filhos, Naomi, without her husband, without her kids, ela fica sabendo she finds out que Deus cuidou do povo e que agora já tem comida em Belém de volta. Israel já tem comida. that God took care of the people, and now that there's food in Bethlehem, there's Acabou no a more famine. seca, choveu. There's no more famine. It rained. They have food there in Israel. Vocês estão entendendo? Are you understanding? Tá dando para entender? Are you getting the story? Tá, beleza. Yeah. Marcelinho? Thank you. Got it? Aí ela chega e fala assim: So Naomi gets there and she says, vou voltar para Belém. I'm going to go back to Bethlehem. Ela olha para as noras dela She looks at her daughter-in-law e fala assim: vocês, and says, you guys, volta para sua go casa, back to your home, volta para sua mãe, go back to your mom, porque partiu Belém, tô voltando. because I'm going to go to Bethlehem, I'm going to go back. Em 1:8, In 1:8, ela fala assim, põe por favor, 1:8, Ruth 1:8. Vão, retornem para a casa de suas mães. she said, go back, each of you, to your mother's home. Presta atenção no que essa mulher fala. Pay attention to what she says. Lembra de tudo que eu falei dela. Remember everything that I said about her, O tanto que essa mulher sofreu. all that she suffered. Imagina a dor que essa mulher estava. Imagine the pain this woman is going through. Ela olha para as noras dela She looks at her daughter-in-laws e fala: and says, que o Senhor seja leal com vocês, may the Lord show you kindness como vocês foram comigo. as you have shown kindness to your dead husbands and to me. Ela abençoa as noras dela. She blesses Mas ela não her. abençoa de qualquer jeito. She blesses her daughter-in-laws, but Gente, she doesn't just bless them. essa palavra no original hebraico, Deus seja leal com vocês. Em outra tradução vai falar use de benevolência, seja bondoso. Ó, tô igual o pastor Saulo. Com você, She doesn't just bless them. The word leal in the original, it just means kindly or benevolent. hesed é uma palavra hebraica e significa todos os atributos positivos de Deus. That word in the original é hebraico. Gente, não é hebraico. Hebraico
The word in Hebrew originally it means Ela all tá, the sabe, positive attributes of God ela to tá you. falando que Deus, eu vou ler tudo em português, depois você lê tudo em inglês, porque ela tá falando para aquelas mulheres que Ele seja misericordioso com vocês, que Ele mostre a sua graça sobre a sua vida, que Ele mostre a sua bondade, a tua fidelidade, a tua lealdade, que Ele mostre o seu favor sobre a vida de vocês. Aquela mulher tá abençoando as noras de todas as formas que ela já conhece, que ela já experimentou e que ela sabe que Deus é, mesmo com tanta dor. She's saying to her daughter-in-laws that God may have mercy on you, that He may give you grace, that He may give you kindness, loyalty, benevolence, loving kindness, goodness, be merciful to you, and have favor over you. And she's blessing her two daughter-in-laws with just so much, even though she's been through so much pain. E aqui a gente aprende algo tão And precioso. here we learn something that's so precious. Naomi, Naomi, sabe o que ela está falando? you know what she's saying? Eu sei I know que o amor do meu Deus that the love of my God não tem fronteira. doesn't have barriers. Ela está falando que a misericórdia de Deus Saying that the mercy of God não tem limite. doesn't have limits. Ela está afirmando aqui She's affirming here que Deus não está limitado that God is not limited. à fé de ninguém para ser Deus. It's not limiting the Porque faith of anyone aquelas to be mulheres, God. elas não criam no mesmo Deus. Because those women did not believe in the same Mas God. Naomi está ensinando eu e você Naomi is teaching me and you que Ele é livre para abençoar quem Ele quiser. that He is free to bless who He Que Ele não wants. está preso a 4 paredes de igreja. He's not stuck on the four walls Talvez of the church. você está aqui hoje, ou você está vendo na internet, ou vai ver isso depois. Maybe you're here tonight or watching online. E You're você gonna see está it later. pensando, eu não sou crente, Deus não pode fazer nada por mim. And you're thinking, I'm not Christian, God can't do anything through me. Mas o Espírito Santo manda eu te dizer But que Ele pode e Ele vai, porque Ele é Deus. The Holy Spirit is saying Nada He will. impede Ele. He will because Não He is é a God. nossa religião It's not our religion que faz Ele agir. that makes God É o act. contrário. It's the opposite. Nós cremos porque Ele se apresentou a nós. We believe because He presented Himself É to isso us. que ela está That's dizendo. what she's saying here. O meu Deus não é um Deus de território, My God is not a God of como os territory outros deuses. like the other gods. O meu Deus é um Deus My God is a God que faz o que quer, that does what He wants quando Ele quer. when He wants. E nada impede Ele And de nothing agir. keeps Him from acting. Nada impede Ele de agir. Nothing keeps Him from acting. Amém? Amen? Seja como Noemi, Be like Naomi, que abençoa that blesses pessoas, other people, que declara vida, that declares life, que declara novos that começos. declares new beginnings. E que mulher é essa? And what kind of woman is this? Capaz de abençoar as suas noras, That even though she blessed como her a gente acabou de daughter-in-laws, falar, like we just saw, apesar da circunstância, even though her circumstances, ela sabe quem é Deus. she knows who God is. Vocês estão entendendo? Are you getting it? Apesar dela ir passando por tanta dor, Even though she's going through so much pain, tanta ferida, so much hurt, ela sabe que Deus é bom. she knows that God is good. Ela está passando pelo momento mais difícil, talvez que alguém pode imaginar passar. She's going through such a difficult time. E mesmo assim ela está dizendo, And even though she's saying Deus é bom. God is good, Ele é misericordioso. He's merciful, Ele é gentil. He's kind, Ele é fiel. He's faithful, E nós, por tão pouco, and us, with so little, falamos que Deus não liga para mim. we say God doesn't care about me. Ele não é bom. He's not good. Ele não me ama. He doesn't love me. Tô mentindo? Am I lying? A gente faz ou não faz isso? Don't we do that? Por muito menos. With a lot less. As palavras de Noemi The words of Naomi mostra quem Deus é. show who God is. Quando ela abençoa as noras, When she blesses her ela está daughter-in-laws, falando quem Deus é. she's saying who God is. Mas a atitude dela
mostra quem ela é But her em attitude Deus. shows who she is in God. A minha atitude My attitude e a sua, and yours, que demonstra quem nós somos that shows who we are em in Christ. Cristo. Naomi é uma mulher que inspira outras pessoas a conhecerem a Deus em todo o tempo. Naomi is one who inspires everyone. Eu e você, a gente tem que ser assim. Me and you, we have to be like Foi that. para isso que ele nos salvou, você sabia? This is why he saved us, you know? O pessoal que está no discipulado já está careca de ouvir eu falando isso. People in discipleship are already sick of hearing me say this. Jesus me salva. Jesus saves me. Óbvio que eu vou para a vida eterna, eu vou para o céu. Obviously, I'm going to have eternal life. I'm going to heaven. Mas é para que eu seja canal para salvar outras pessoas, para ele salvar. But it's so that I'm a way to help save other people. Porque se não fosse assim, Because if it wasn't like se that, não é para a gente inspirar outras pessoas a amarem Jesus, a seguir Jesus, a deixar o pecado e seguir if Ele, it's not for us to inspire others to love Jesus and to know God, e deixar o pecado, and leave their sins, que isso é o mais importante. because that's the most important. Porque a pregação de Jesus começa, arrependei-vos. Because the preaching of Jesus starts, Se repent. você foi em Mateus e vê o ministério público de Jesus, a primeira mensagem de Jesus é arrependei-vos. If you go to Matthew and read Jesus' first preaching, it says repent. Mas é pra gente ser canal de salvação. But it's so that we can be Porque a way senão, of gente, toda vez salvation. que alguém fosse salvo, morria. Pum, tchau. Because if it wasn't like that, then every time someone was saved, they would just go to heaven. Mas, João, a gente tem que inspirar outras But pessoas we have to inspire other people a amar Jesus, to love Jesus, a seguir to Jesus. follow Jesus. Vocês estão entendendo? Are you getting Que it? senão, toda vez que você era salvo, pum, céu, partiu. If not, every time you were saved, boom, you would go to heaven. Não, a gente fica pra quê? No, Pra we're here. isso! We're here for this. Amém? Amen? Vocês estão fazendo? Are you guys doing that though? Amém. A gente pode melhorar, não pode? We can get better, can't we? No verso 1:13, In verse 113, ela fala: she says, a mão do Senhor pesou contra mim. the Lord's hand has turned against me. Mas isso não muda a fé dela. But that does not change her faith. As nossas circunstâncias atuais Our current circumstances não definem Deus doesn't define God e nem quem nós somos and not who we are em Cristo. in Christ. Porque às vezes a gente passa por situações difíceis que a gente começa a duvidar se a gente é crente mesmo. Because sometimes we go through hard times and then we start to second guess if we're really Christian. E Orfa decide voltar para a casa da mãe dela com a bênção de Noemi. And Orpah decides to go back to her mother's house with the blessing of Naomi. Então Ruth, que é a outra. And then Ruth, who's the other daughter-in-law. Natan, põe por favor Ruth 1:16. Ela faz uma das que é a mais conhecida declaração de fé do mundo. She says one of the most known declarations of faith. Que eu acho que está em 99,9% dos convites de casamento dos crentes e não crentes. That I think is in 99% of the wedding invitations or vows? Invitation, não é esse Wedding convite. invitations. Fulano e ciclano convida para o seu casamento. Meu Deus, será o teu Deus. Isso aí está em 99%. Não é, pastora Glaucia? This is in most of the Dos wedding convites de invitations casamento. of weddings. Mas é notavelmente extraordinário o que ela diz. But it's extraordinary what she Ruth says. diz assim: não insista comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde você for, eu irei. E aonde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Gente, ela está falando isso para uma mulher She's saying this to a woman que está na frente dela, that is in front of her, quebrada, that is broken. destroçada. Ela fala Destroyed. amargurada. She says Mas você tem noção que ela consegue ver Deus, Regis, she can see God naquela mulher? in that woman. Ela olha para aquela mulher que devia estar chorando há semanas. She looks at that woman that should have been crying for weeks. Mas mesmo assim, But even though ela vê Deus na vida daquela mulher. she sees God in E não é that woman's qualquer life. Deus, ela vê o bom And Deus. it's not any God, it's the God. A ponto dela falar assim, não, eu vou seguir o seu Deus. That she says, no, I'm going to follow your God.
Porque Naomi é o crente que eu e você temos que ser. Because Naomi is a Christian me and you need to be. A gente tem que mostrar um Deus, We have to show the God, não por causa das circunstâncias, not because of our mas circumstances, por causa de quem Ele é. but because of who he is. Vocês estão entendendo? Are you understanding? Esse livro é lindo, hein? This book is beautiful. Nós vamos ter mais tempo de falar dele, porque, gente, é cada coisa que tem nesse livro. We're going to have more time to talk about this book because Nós it's estamos quase wonderful. acabando. We're almost done. E Ruth diz: And Ruth says, eu quero servir I o want teu to serve Deus. your God. Noemi é uma mulher que inspira pessoas a Naomi is- quererem seguir Jesus. Naomi is a woman who inspires people to want to worship. E um to follow God. novo começo se inicia. And the new beginning starts. Uma nova vida. A new life. Só porque a nossa igreja chama vida nova. Uma vida nova A new life começa. starts. E ponto de partida de uma vida nova And the start of a new life é sempre com Cristo. is always with Christ. É sempre Jesus. It's always about Jesus. É sempre com essa atitude pessoal, porque salvação é individual. It's always with this attitude because salvation is individual. Eu resolvo seguir Jesus. I decide to follow Jesus. Eu decido seguir o Senhor. I decide to follow the Lord. Eu decido deixar minha velha vida e seguir para algo novo. I decide to leave my old life behind Você and walk tem que forward. tomar essa You decisão. have to take that decision. Um novo A começo. new start. Deixar o pecado. Leave your sin. Deixar o velho. Leave the old. As circunstâncias são as The piores, circumstances are the worst, mas nada importa para Ruth. but nothing matters to Ruth. Como o apóstolo Paulo falou em Filipenses: esqueço das coisas que para trás ficaram e sigo para frente, avançando para que na minha frente estão para servir Jesus. É isso que ela faz. Um novo começo A new start começa starts com a decisão with a decision de seguir Deus, to follow Jesus. Jesus. Deixar para trás a velha vida. Leave behind their old life. Deixar o pecado. Leave sin behind. Natan, põe para mim Mateus 4,17. Eu quero destacar bem isso, Mateus 4,17, porque às vezes a gente talvez poderia gastar mais tempo falando de Mateus 4,17. Mateus 4,17 marca o ministério público, o início do ministério público de Jesus. Matthew 4:17 starts the public ministry of Jesus. E começa assim: daí em diante, And it starts like this. Jesus começou a pregar: Jesus started to preach. arrependam-se, Repent, pois o reino dos céus está for próximo. the kingdom of heaven has come near. Ruth Ruth, não chega para Noemi she doesn't go to Naomi e fala: and say, eu vou com você, I'm going to come with you. mas aí eu vou continuar servindo o meu Deus, eu vou continuar vivendo igual os moabitas vivem. Ela faz isso? But then she doesn't say, oh, but then I'm going to worship my God. I'm going to live my life. She doesn't do that. Ela converte, ela toma uma decisão. She made a decision. Eu vou seguir o seu Deus. I'm going to follow your God. Sabe o que significa? O teu povo será o meu povo. You know what it means? That your people will be my people? A partir de agora eu não vou mais pecar. It means that from now on, I'm not going to sin. A partir de agora eu vou para a igreja. From now on, I'm going to church. Eu vou orar. I'm going to pray. Eu vou jejuar. I'm going to fast. Eu vou ler a Bíblia. I'm going to read the Bible. Eu vou me vestir decentemente. I'm going to be dressed Eu não vou mais modestly. falar palavrão. I'm not gonna swear. Eu não vou roubar. I'm not gonna Eu não steal. vou assistir I'm pornografia. not going to watch pornography. Eu vou para uma vida nova. I'm going to a new life. Porque o seu Deus é o meu Deus. Because your God will be my Porque God. Jesus é o meu Senhor. Because Jesus is my Não Lord. existe vida nova sem transformação. Não existe conversão sem abandono de pecado. There's no new start without transformation. There's no transformation without leaving your sins behind. Amém? Amen? Para finalizar, e semana que vem a gente vai terminar essa mensagem e And to finish depois off, do Natal. next week we'll continue this message. Porque por incrível que pareça, existe um paralelo tão lindo entre o que acontece com Ruth, como ela é chamada, como Maria é chamada
o Filho e Jesus, porque tudo aponta para Jesus. Because there's a beautiful parallel between what happens to Ruth and how she's called, and Mary and how she's called, and it all points to Jesus. Eu chamo a atenção para mais uma coisa. I want to call your attention to one more thing. Nesse tempo, At this time, lembra que lá no começo fala que era juízes, não tinha os reis ainda? remember how In the in the beginning. beginning they said it was time of the judges? O povo de Israel, eles estavam tudo em pecado. The people of Israel were all in sin. Eles estavam em idolatria. They were in idolatry. Tava super difícil achar um crente no meio do povo de It Deus. was super hard to find one Christian in between the people of God. Tipo 2022. Just like 2022. Mas de onde que vem um renovo de fé? But from where does it come, the renewal of faith? De fora. From the outside. De uma imigrante. From an immigrant. Uma minoria. From a minority. Uma mulher que não era do povo de Israel. A woman that wasn't from the people Deus of Israel. levanta God raises up uma imigrante an immigrant para mostrar to show o que é fé. what faith is. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é uma igreja de quê? You guys understanding? Ou você é imigrante ou você é filho de Either imigrante. here you are an immigrant or you're the Não é child of an immigrant. novidade que Deus tem usado pessoas de fora para lembrar os de dentro sobre quem é Ele. It's not a surprise that God has been using people from the outside to remind people on the inside who they are. Ruth, Ruth, aquela imigrante that immigrant que era moabita, who was a Moabite, inimiga do povo de she Deus, was the enemy of the people of God. ela entrou na linhagem, genealogia de Jesus She Cristo. entered the genealogy of Jesus. Ela era a avó de Davi. She was the grandmother of David. Ruth, Ruth, ela se casou she got married com Boaz, with Boaz, um homem a man crente, who was a Christian. que amanhã, semana que vem, nós vamos falar que era filho de Raabe. That next week we're going to talk about he was the Que é son outra. of Habi, who was another lady. De novo começo. Porque new beginning. Raabe, para quem não sabe, ela era Because Habi, for uma those who don't know, prostituta. she was a prostitute. E olha o homem que Raabe criou. And look at the man A that Habi educação raised. que ela deu porque ela se converteu. The education she gave to her kid because she converted. Eles eram avós de Davi. They were the grandparents of David. Naomi, Naomi, lembra de Naomi? remember Naomi? Amargurada. She was bitter. Gente, ela estava tão triste, Naomi, que quando ela chega em Belém de She volta, was so sad that when she gets back to Bethlehem, as mulheres não reconhecem ela. the women don't even recognize Elas her. olham para ela e falam assim, aquela ali é Naomi que também. É Naomi que tá vendo ali? They look at her and say, "That's Naomi? Cabelo that old? branco. Ela era bonita. She used to be beautiful. She has white hair now." Gente, a dor faz isso com a gente. A dor Pain does that to envelhece. us. Pain makes us older. Ela estava tão sofrida. She was suffering so much. Não arrumava o cabelo. She didn't do her hair. Gente, eu lembro uma vez. I remember one time. Nós já estamos acabando. Louvor, se for subir, pode subir. Se não, pode pôr aquelas musiquinhas lá no fundo. Pede pro Leandro. Uma vez, eu e o Vinícius, a gente separou, deu uns B.O., foi quando eu One converti. time, me and Vinicius had A some gente não problems. divorciou, a gente We didn't ficou divorce. separado um We tempo. separated for a little bit. We had some issues. E aí eu tava igual Naomi, assim, mas eu não sofri nem um terço And I dela. was just like Naomi, but I didn't even suffer a third of what she É, went mas through. eu não cuidava do meu I cabelo, wouldn't take care of my hair. eu não fazia I wouldn't unha. do my nails. Eu andava tão avacalhada que eu usava moletom em cima de vestido. I was so Se I você was so usa, bad I used to use hoodies over my dresses. se você usa isso, gente, isso é muita avacalhação. If you did that, it's really Lembra que eu really morava bad. no Brasil, gente. Remember that I Brasil, o lived in padrão Brazil. de vestir é um pouco diferente. Brazil, the clothes are a little Aqui bit a gente é different. mais... Here we're kind of whatever. E aí, o meu tio, minha avó, tentava me animar, me And then- levava numa sorveteria. My uncle and my grandmother used to try to make me E eu não feel tava nem aí, better. pastora Glaucia. Eu I didn't chegava even lá, care. sentava do jeito que eu tava em casa, I would- saía, I would- cabelo todo avacalhado. Aí eu fui I would conhecendo leave Jesus. looking crazy, and then I would say, Jesus. Eu fui convertendo. I started to convert. Eu fui indo pra I igreja, started going to church. no meio do meu sofrimento. In the midst of my pain, O Espírito Santo começou a me the curar, Holy Spirit started to heal me. começou a me sarar. Started to heal me.
a me dar esperança. give me hope. E eu comecei a cuidar mais de mim, independente do Vinícius. And I started to take better care of myself, doesn't matter about Tipo assim, Vinicius. ainda tava, né, orando pela restituição I do nosso was casamento, praying tudo. for our marriage. Mas eu entendi que não era sobre ele, é sobre Jesus. But I understood that it's not E about que him, it's Jesus about que ia God. fazer tudo novo. Now Jesus is going to make E everything fez, new. né? Amém, He glória a Deus. did. Amen. Mas o meu ponto é que teve um dia que eu cheguei nessa It sorveteria was one day that I went to this ice cream shop. e o dono estava lá, ele sempre estava lá. And E the aí owner was eu always fiquei there. mais ou menos umas 3 semanas sem ir. E quando eu entrei, I spent 3 weeks without going, and when I went that day, eu já não era a mesma mulher de 3 semanas atrás. O Espírito Santo já tinha feito tanta coisa em mim que ele chegou para mim e falou assim: oi, muito prazer, tudo bem? Eu falei, I had gone back after 3 weeks, and the Holy eu com meu Spirit. tio, com a minha avó. Pode falar. The Holy Spirit had changed me, and the owner came up to me, and he didn't even recognize me. Say, hey, how are you? Nice to meet you. Eu fiquei olhando para ele, nice to meet me. I looked at him, nice to meet me? Tipo assim, tem 6 meses que eu tô vendo aqui. There's like 6 months I've been Não, coming mentira, here. tinha uns 3 meses que eu tava vindo lá. 3 months. Mas tipo, gente, o Espírito Santo, ele faz But isso. the Holy Spirit does that. Você sabia? Did you know? Você sabia que ele faz isso? He does that. Ele te cura de tal He forma. heals you in such a way. Ele te consola de tal forma He comforts you in such a way que mesmo ainda em meio à dor, that even though you're going through pain, você já se apresenta you diferente. present yourself differently. Porque agora você tem fé. Because now you have faith. Porque agora você tem esperança Because now you have hope de vida eterna. of eternal life. Não é mais sobre as coisas da It's terra. not about the things on this earth Vocês estão anymore. entendendo? Are you understanding? E sabe Naomi, You know Naomi? que chegou lá chamando, agora vocês me chamam de Mara, porque eu estou amargurada. Ela Naomi mudou o that nome said, dela. Now you call me Mara because I'm so bitter. Olha o que as mulheres falam. Natan Look at what 4:4. the women say. As mulheres, porque aí Noemi, Ruth e Boaz tiveram um filho, eles casaram, Deus restituiu, a gente vai ouvir mais semana que vem. Mas as mulheres disseram assim a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. É 4:14. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Noemi foi chamada não como Maria de bem-aventurada, mas eles falaram que o seu nome, Noemi, seja celebrado em Israel. They said that Naomi's name would be celebrated in Israel. Would Fica de become pé. famous. Fica de pé no seu lugar. You can stand in your place. Os pontos de destaque dessa mensagem. The main points of this message. Deus é Deus de novos começos. God is a God of new starts, new beginnings. Nossas circunstâncias não definem quem Deus é. Our circumstances don't define who God is. Nossas circunstâncias não definem quem nós somos em Cristo. Our circumstances don't define who we are in Jesus. Novos começos sempre se iniciam com Jesus. New beginnings always start with Jesus. E como Romanos 8:28. And like Romans 8:28. Porque tudo que Noemi passou, tudo que Ruth passou, Because everything that Naomi went through and everything that Ruth went through, tudo que eu passo, tudo que você passa, everything I go through and everything you go through, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para um propósito. E por último, and lastly, a graça de Deus não tem limite. the grace of God has no limits. Põe aquele BG, por favor. A graça de Deus The grace of God não tem has no limits. limites. Deus abençoa quem Ele quer. God blesses who He wants. Ele é livre para fazer o que Ele quer, He is free to do what He wants, quando Ele quer. when He wants. E não há nada, And there is nothing que pode nos separar that can separate us do amor dele por from nós. His love for us. De geração em geração em Generation geração, and generation to generation. Ele é Deus. He is God. E eu e você And you and I
temos uma missão have a mission de gerar to birth, espiritualmente spiritually birth, mais filhos e filhas do more Eterno. sons and daughters. E se você ainda, And if you haven't yet, se você ainda if you haven't, não tinha if you haven't had, entendido understood que a decisão é that sua the decision is yours de seguir Jesus, to follow Jesus, eu peço que você levante as suas mãos e nós vamos orar I com ask you may você. raise your hand and we're going to pray for you. Tiago, vai ali, por favor, com ele. Se você quiser vir aqui na frente, pode vir. Se You wanna você come up preferir here, ficar you can aí. come up here as well. Se você não tinha entendido até hoje que a decisão de servir esse Deus, If you haven't understood until today that the decision to se serve você God, ainda não tinha tido esse entendimento lindo if you haven't had this beautiful understanding de como Ele é um Deus amoroso, that He's a loving God, como Ele é um Deus that fiel, He's a faithful God, como Ele é um Deus que vê todas as coisas da terra. that He's a God who sees all things on the land. Vem aqui na frente que nós vamos Come up here, orar we'll com pray for você. Sabe, You know, a decisão, a gente não nasce filho de Deus. we're not born children of God. Nós nascemos criaturas. We are born creatures. Sim, somos todos criados, imagem e semelhança We are dele. all created in the image of Jesus. Mas para receber o poder de chamar Abba Pai But to receive the power to call Him Abba Father e passar a eternidade com Ele fora do inferno, and to live eternity with Him out of hell, precisamos decidir falar: Pai, we have to decide to say, Father, eu quero que você ore comigo agora. I want you to pray with me right now. Você que levantou as suas mãos, Raised your hand. se você já é batizado, If you're already baptized, se você já aceitou Jesus, mas ainda não batizou, estenda if suas you've already mãos. accepted Jesus but you haven't been Vamos baptized, abençoar a vida dele. let's bless His life Enquanto ele faz essa oração, while He does this prayer. que é celebrada pelos anjos do céu. We're celebrated by the angels in heaven. Jesus, Jesus, eu entendi I understood que o Senhor é Deus. that you are God. Eu entendi I understood que o Senhor that you é o meu are Salvador. my Savior. Eu entendi I understood que a tua that graça your grace não tem limites. has no limits. E eu entendi And I understood que eu sou pecador that I am a sinner e que eu preciso do Senhor and that I need you, Lord, para um novo começo. for a new start, new Eu beginning. preciso do Senhor I need you, Lord, para uma nova vida. in a new life. Eu quero I want servir o Senhor, to Pai. serve you, Lord. Eu quero I want fazer parte to be a part of do que o Senhor está fazendo na what terra. you are doing here on earth. Transforma a minha vida. Transform my life. Me usa Use me como instrumento de salvação na like an terra. instrument of salvation here on earth. Agora todos vocês Now all of you, orem comigo, pray Senhor. with me, Lord. Eis-me aqui, Have me Jesus. here. Eu quero I want inspirar outras to pessoas, inspire others como Noemi, like Naomi, apesar das circunstâncias, even those her circumstances, apesar do que acontecer na minha vida. even though what happens in my life. Eu quero I want inspirar outras pessoas a seguirem o Senhor. Eis-me aqui, have me here, me capacita capacitate me para ser uma bênção to be a blessing na minha casa, in my house, na minha escola, in my school, no meu at trabalho, my job, na minha igreja, at my church, por onde eu for, wherever I go. em nome de In the name of Jesus. Jesus. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Se você estiver querendo uma oração, o louvor vai ministrar 2 minutinhos só, nós vamos orar e aí eu já quero chamar o... If you want a prayer, if you have a prayer request, we will pray for you. 2 minutos só para você orar com Jesus, falar: Senhor, obrigada por essa palavra, Thank you for this word. me transforma. Transform me. Um louvor de 2 minutos só pra gente digerir e orar. E se você quiser oração, vem aqui que eu oro com você. Nós vamos orar com você. Se não, só fica aí adorando If not, you can enquanto stay there and pray. And
you. Robert se posiciona aqui, amém? Glória a Deus.